Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você do YouTube, para você do Instagram. É um prazer sempre estar aqui trazendo um conteúdo reflexivo, trazendo o homem ao seu direito de pensar, ao seu direito de colocar o que mais de importante ele tem, que é o pensamento, né? Hoje é tão complicado você colocar para fora aquilo que você pensa, aquilo que você imagina ou aquilo que você deseja. E com o tempo você percebe que o homem chegou num vazio interior que nem pensar ele está conseguindo mais, nem expressar o seu desejo, o que você busca, o que você quer. O homem não está conseguindo mais. E como ele não consegue ter seu próprio pensamento, o que ele busca hoje? Pensamento pronto, né? Hoje ele busca uma música, ouvir uma música que tem duas frases na estrofe, duas frases no refrão e pronto. Essa música para ele é suficiente, porque ela vai repetir algumas vezes. Até estava ouvindo esses dias um cantor sertanejo falando que hoje em dia é, é ao mesmo tempo que é fácil você escrever uma música, é difícil também você escrever a música, porque a música precisa ser pequena, ela precisa ser chiclete, né? Grudar, tá na boca do povo, e demorar um tempo para ela ficar, né? Nas mídias principalmente. Antes você pegava uma música, antigamente, engraçado falar antigamente, né? Porque eu, nos meus 38 anos, eu já me sinto um idoso. Mas antes era assim. Você fazia uma música, essa música às vezes tinha três estrofes, né? Três partes mais o refrão. Então você cantava a primeira parte, cantava o refrão, cantava a segunda parte, cantava o refrão, cantava a terceira parte, cantava o refrão e repetia o refrão. Então era uma música ali de 4, 5, 6 minutos. Hoje a música tem 1 minuto. E não pode ter mais do que isso, porque senão o povo cansa. Às vezes você pegava uma estrofe, um refrão, uma estrofe, outro refrão com letra diferente, e tinha letras. Era raro você repetir as mesmas palavras. Você pega hoje um soneto, você pega hoje uma música clássica, e às vezes ela tá ali com seus 10 minutos, 15 minutos. A música termina e você quer ainda mais, quer ouvir mais. Parece que faltou ainda alguma coisa, aquilo ali te prende, aquilo ali te segura. E o que faz isso? Esse vazio na mente, o vazio no pensamento. Então eu quero tudo rápido, eu quero tudo, né? É como se fosse um fast food, um pensamento fast food, uma palavra fast food, uma música fast food, sabe? De ingestão rápida, porque eu já quero mais, porque eu quero outra coisa diferente. Assim hoje em todas as áreas, assim hoje é na religião. Hoje, vamos pegar o protestantismo, você não quer sentar a bunda na cadeira, e aqui eu não vou defender nem atacar nada. Você não quer sentar a bunda na cadeira ou no banco da igreja para ouvir um sermão de 1 hora e meia. O sermão hoje tem que ser no máximo 20 minutos. E um sermão que te eleva, né? Que enche você de esperança, ânimo, bênção, profecia.
Hoje você entra numa igreja católica, às vezes o padre separa ali o seu sermão, mesmo que é um missário da para todas as igrejas, né, para todas as paróquias, mas ele vai ler o mais rápido possível ali, porque sabe que se ele demorar no sermão dele, os fiéis cansam. Mas quando tem a festa na paróquia, onde a música rola solta, se afastam coisas, movimentos, palavras que afastam você do divino, aí isso o povo não cansa. Por quê? Porque é algo que está alimentando o seu ego, algo que está alimentando aquela mente vazia, né? Já ouviu falar que mente vazia é a oficina do diabo? E é assim hoje. Um casal que não comunica, que não dialoga, as únicas coisas que acho que ainda resta, né, é a cama, é o sexo, porque o diálogo, a boa conversa, o carinho, a conquista, o afago, o cuidado, isso já se acabou entre os casais. Por isso que o casamento hoje também é algo fast food. Eu caso hoje, mas amanhã eu posso separar. Deu certo, deu certo. Aproveitamos o melhor um do outro e vamos para a próxima, né? O emprego, da mesma forma. Antigamente você fazia carreira dentro de uma empresa. Hoje você entra hoje, amanhã você está falando mal, torcendo para ser mandado embora para receber o seu seguro-desemprego, a sua indenização, para você fazer uma pequena viagem, gastar todo o dinheiro para você entrar em outra empresa e esse ciclo, essa roda dos ratos continua. Então a gente vai falar um pouco sobre essa mente fast food, né? Os pensamentos fast food hoje. E eu queria também que você comentasse, fizesse aí a sua pergunta, fizesse a sua crítica, se você não estiver concordando com o que eu estou falando, também fique à vontade. A gente pode discutir sobre isso. Não estou aqui para ter razão, muito menos vou discutir aqui por razão, apesar de estar no meu canal, no meu Instagram, no meu YouTube. Mas, como eu sempre falo, não quero te convencer a nada. Eu quero fazer você voltar a pensar. Eu quero fazer você voltar a ter prazer em ter pensamentos próprios, em tomar decisões próprias, decisões que foram construídas ao longo do tempo, ou pensamento que foi construído ao longo do tempo, para te trazer no momento em que você fala assim, poxa, analisei e em cima da minha análise, eu tenho essa decisão a ser tomada. Esse conceito também de fast food, ele já é usado já há algum tempo. Acredito que a primeira vez que eu vi isso, eu devia ter uns 18, 19 anos. E era uma época em que eu gostava muito de ler. Não tinha uma habilidade de leitura, não sabia os bons livros para ler, mas era um momento em que eu tinha, como eu estudava muito, passava muito tempo às vezes dentro do ônibus coletivo, né, no circular, sei lá como que você fala na sua localidade, coletivo, circular, busão. E por um acaso, não sei se foi numa revista ou num livro, eu acabei vendo sobre a mente fast food. Eu fui tentar entender o que era aquilo, por que isso. E analisando diante de tudo que a gente viveu ou que eu vivi, pode-se descrever de um comportamento mental caracterizado por uma busca constante de informações rápidas, fáceis, de fácil digestão, né? E também de curta geração, ou curta duração. Antigamente, na época de escola, o que a gente fazia para fazer uma pesquisa, né? O professor, a professora passava um trabalho
de pesquisa, para onde a gente ia? Para uma biblioteca pública, onde tinha uma variedade de livros, uma variedade de enciclopédias, revistas e jornais. E ali a gente colocava aquele tanto de livro na mesa e ia buscando, anotando, buscando, anotando, buscando, anotando. Quando não conseguia, ia numa outra biblioteca. A gente não tinha internet para pesquisar, a gente não tinha Google para pesquisar. E ali a gente formulava toda essa pesquisa e fazia a apresentação. E era uma bendita apresentação. Por que que era uma boa apresentação? Porque estudávamos, era aplicado, era sentado, colocava a mente para funcionar. A gente precisa descobrir o que é isso, onde começou, qual foi o ano, quem foi, para quem foi. E isso ficava mais tempo dentro da nossa memória. Eu vou te fazer uma pergunta. Você fez uma pesquisa hoje mais cedo no Google. Talvez o valor do dólar, talvez o Fluminense que ganhou, talvez o Flamengo que perdeu e foi eliminado, talvez a luta do Charles do Bronx que perdeu ontem. E você leu alguma coisa. Se eu te perguntar se você lembra o que você leu, você consegue me explicar? Você tem a manchete na cabeça. Mas o conteúdo, ele é raso. O conteúdo é uma informação rápida. Por quê? Porque você já pegou mastigado, você já pegou pronto. Foi fácil de digerir. E eu vou usar uma expressão aqui um pouco... vou até dizer um pouco nojenta. Quando você come muito fast food, muito processado, muito industrializado, as suas fezes, ela tem uma composição diferente, uma composição mais rala. A nossa mente hoje é da mesma forma. Hoje a gente não consegue levar uma informação, carregá-la, guardá-la por mais de 7 dias mais. A gente entrou num efeito de desfragmentação tão rápida que a gente não consegue lembrar o que a gente estudou há uma semana atrás. Quando se assimila ao consumo de fast food, esse tipo de alimento que sacia momentaneamente, mas não nos traz nada de conhecimento, não nos traz nada em forma de substância, você não consegue carregar isso com você, porque a partir do momento em que você coloca para fora ou saciou a sua vontade de informação, aquela informação para você já valeu. Ou seja, já não me serve mais, porque eu preciso de nova informação, e nova informação, e nova informação. É uma mente rasa, são informações rasas. Hoje, você entra num grupo de WhatsApp, não tem conversa levada a sério. Você entra num grupo de Telegram, não tem conversa levada a sério. Você entra, vamos fazer um teste, entra no seu aparelho, no seu Instagram e vê quem você segue. Se são pessoas que te agregam, são pessoas que te trazem informação concreta, que você vai entender, poxa, isso aqui tem condições de eu aprender e carregar comigo por muito tempo. Ou são canais de memes, bundas, peitos, coisas que não vai trazer nada. É superficial. Preferências por conteúdos rápidos. Por que surgiu o TikTok? Vídeos de apenas 1 minuto. Porque você vê rápido. É rápido, e passa o próximo, e passa o próximo, e passa o próximo, passa o próximo.
Só que isso não é só nas redes sociais hoje, isso é na nossa vida, e nas nossas amizades. É como a gente trata os nossos filhos, é como a gente trata a nossa esposa, é como a gente trata os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos funcionários. Essa preferência por conteúdo rápido, curto, memes, manchetes, ao invés de reflexões profundas. A live de sexta-feira foi uma live muito boa e eu falei em cima de um texto que eu escrevi. Um texto que no momento em que eu coloquei as minhas músicas aqui, eu comecei a escrever. Falei, caramba, cara, que texto legal que saiu. Depois vim fazendo algumas correções. Cara, esse texto aqui eu vou guardar. E eu vou ser sincero, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de fazer legenda, eu gosto muito de colocar, às vezes até me contrapor. Né? Eu faço esse exercício já tem muito tempo. Na verdade, eu faço isso desde a época em que eu morava com o meu pai. O meu pai ele era pastor evangélico. E eu queria de alguma forma aprender. Eu queria de alguma forma saber da Bíblia, saber de teologia. Então o que eu fazia? Eu ia contra ele, contra as ideias do meu pai. E eu fazia perguntas, e ele me respondia, e eu dava um jeito de contorcer aquela pergunta ali, ou pegar aquela pergunta de forma errada e devolver para ele como uma resposta de forma errada, e devolver para ele como pergunta, até o ponto de ele perder a paciência comigo. Falei, não quero falar com você hoje mais não. E assim eu fazia, por quê? Era a forma que eu tinha de aprender. Como eu não tinha tanta habilidade na leitura, de buscar conhecimento, eu fazia perguntando. Alguém vai me dar a resposta. Só que, se eu fizer uma pergunta óbvia, eu vou ter uma resposta óbvia. Eu não quero a resposta óbvia. Eu quero a resposta mais elaborada. Então eu vou dar um jeito de. Até o meu pai me chamava às vezes de anticristo. Ah, você é anticristo, rapaz. Você não acredita em Deus, não. Mas não é que eu não acreditava em Deus. É porque eu queria entender que Deus era aquele. Por que que eu precisava acreditar em Deus? Por que que eu precisava agir daquela forma? E vamos ser real aqui, muitas vezes, aos meus 8, 9, 10 anos, eu ganhava o debate com meu pai. Porque eu ia lá no cerne. Ia lá no tutano. Até o ponto dele se estressar comigo. Ah, amanhã a gente conversa sobre isso. Essa impaciência, essa dificuldade de se concentrar num texto longo ou numa atividade longa que exige atenção prolongada, que exige ali um recolhimento. Vou dar um exemplo. Eu tenho vários instrumentos em casa. E o que eu domino um pouco é o violão. E eu quero muito, 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 muito ficar bom no violoncelo. Até conversei com a minha esposa hoje. Eu vou contratar um professor. Só que, mesmo eu tendo noções musicais, eu sei que eu vou precisar começar do zero. E de sair do zero para o um, demora. Do um para o 2, aí que demora muito mais. E será que eu vou ter essa paciência? Só que é algo clássico, algo culto, algo que vai me gerar valor, algo que vai me fazer bem. Se eu não tiver essa paciência de concentrar em repetir milhares e milhares de vezes a mesma nota, não adianta. Não serei quem eu quero ser. Se eu não entender que os meus dedos estarão doendo, fazendo escalas e escalas, e às vezes no meu pensamento, opa, já aprendi, o professor vai olhar para mim e falar assim, tudo bem, você pode ter aprendido, só que você precisa bater isso. Você precisa repetir tantas vezes. Alguém que já bateu bona? Sabe o tanto que é chato? Só que se você quer ser bom nisso, você precisa fazer.
Hoje, essa dificuldade está mais inserida na adolescência, mas hoje eu fui na Unimed para repetir um exame e eu levei um livro. Eu com o livro, minha esposa com o livro, todo mundo no celular, e eu vi uma senhorinha lendo Platão. Falei, gente, se 10% das pessoas que estão aqui tivesse com um livro na mão, o nosso mundo seria outro. Essa fome constante, necessidade de estar conectado, necessidade de estímulo, necessidade de novidade, trazendo a sobrecarga mental, só que zero conexão real. Às vezes a gente está em casa e eu quero falar com meu filho que está ao quarto ao lado, eu mando mensagem. Quero falar com a minha esposa que está ao quarto ao lado e eu mando mensagem. Será que não existe mais a possibilidade de você estar no mundo real? Será que não existe mais as condições de você dialogar frente a frente, trocar uma ideia, mesmo que sejam ideias divergentes, mas é através dessas ideias divergentes que eu aprendo algo, que o outro aprende algo, sem querer convencer, né? Até tô lendo aqui Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. Até minha esposa brincou comigo, já você tá querendo ter razão em alguma coisa? Eu falei, não, a última coisa que eu tô querendo é ter razão. Só que o mais interessante é você não buscar ter essa razão, mas fazer com que a vida se torne mais fácil e você perca menos tempo tentando provar algo para o outro. Mas em que as ideias divergentes elas possam convergir no aprendizado. Agora, quais as consequências de toda essa mente rápida, ligeira e ao mesmo tempo vazio? É a redução de capacidade crítica. Hoje qualquer coisa, qualquer informação ou qualquer manchete que te agrade, para você tá ótimo. Quem está inteirado a política, quem está inteirado a futebol, quem está inteirado a guerra, você precisa ler ali aquela manchete, ler. O que acontece hoje? Vamos lá, aqui uma coisa que eu lembrei. Você lê uma manchete hoje, não lê? De um jornal, de uma revista. Aí você vai para o conteúdo. É o mesmo que está na manchete? Não. Por quê? Porque o que vende é a manchete. Ninguém quer saber do conteúdo interno. Ninguém quer mais saber do que quer dizer aquilo ali e fazer uma análise crítica. Porque se você não faz essa análise crítica, o pensamento fica vulnerável a qualquer coisa, a qualquer informação. Seja ela verdadeira, seja ela mentirosa. Seja ela real, ou seja mentirosa, fake news. Só que se te agrada, opa, eu acredito. Se não te agrada, não, isso aqui é mentira. Mas por quê? A dissensão que temos hoje no meio político é por quê? É porque um partido é bom e o outro não presta. É porque um partido é de corrupto e o outro de pessoas honestas. Será? Será mesmo? Só estou te fazendo a pergunta. Você já parou para analisar o assunto principal, o interior, o recheio desse bolo todo? Aí você começa, às vezes, uma discussão ou uma argumentação
Essa argumentação, outra pessoa não está afim de argumentar, quer validar a sua verdade, quer validar o seu argumento, quer ter razão, e aí a sobrecarga de estímulo pode levar à exaustão e até mesmo ansiedade, briga, contenda. Por quê? Não temos nem capacidade mental de argumentar sobre aquilo que nós mesmos acreditamos. E se vem uma informação divergente, uma informação diferente da sua, você não tem capacidade crítica de administrar aquele diálogo, ou até mesmo administrar o seu próprio argumento, o que te leva à exaustão. Sem falar na estagnação mental, intelectual. Vamos, os alunos hoje de terceiro ano do ensino médio, você acha que está no mesmo nível dos alunos de terceiro ano do ensino médio dos anos 90? Hoje você não vê, eu falo com meu filho, estuda em escola particular. Mas tabuada hoje já não se faz mais. A língua portuguesa hoje está defasada. Tá tudo bem escrever errado. Tá tudo bem você não ter caligrafia. Porque se você tiver caligrafia, se eu exigir sua caligrafia, eu vou estar indo contra o seu eu verdadeiro. Eu vou estar querendo mexer com a sua personalidade. Então temos que ter uma escola inclusiva. E isso emburrece cada vez mais os nossos filhos. Quando eu falo os nossos filhos, estou falando a todas as crianças, toda essa nova geração. Hoje você não consegue mais entender, ou a criança já não consegue entender o que ele mesmo escreveu. Por quê? Não importa mais. O que você precisa é só do diploma de formação. Agora, como a gente pode combater, e aqui eu falo já para nós mais velhos, né? Como a gente pode combater essa mente fast food hoje? Por mais que não tem como voltar o tempo, mas eu arrependo muito de não ter começado essa vida de estudo, de leitura antes, muito antes. Mas ainda assim, eu acredito que é livros, lendo, lendo, lendo. Olha aqui, ó. Um jovem falando que eu estou no segundo ano do ensino médio, em escola pública, e posso afirmar com certeza que a educação está decaída em comparação com 2 ou 3 décadas atrás. Fato. Fato. E por mais que o aluno queira, ó, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que aconteceu em casa. Meus filhos, uma época, foi estudar homeschooling. E investimos muito na compra de livros, apostilas e tal. Acabou que uma das minhas filhas resolveu voltar morar com a mãe. E se sentiu muito exigida e tal. E eu não quis comprar essa briga. Falei, tá tudo bem, tá tudo certo, não vou te impedir. E voltei na escola para tentar, ou a mãe, né, pediu para voltar na escola, tentar matricular ela na mesma escola que ela estava. Cheguei, fui conversar com o corpo diretor da escola, da secretária, a coordenadora e tal. E os professores pediram: Ismael, pelo amor de Deus, não deixe ela voltar. O que você está fazendo é algo que todo pai ou todo mundo deveria fazer. Você sabe por quê? Porque a sua filha vai chegar aqui nesse nível. Só que a escola, os outros alunos estão aqui. Eu não tem como eu pegar os outros alunos e trazer para o nível dela. O que eu vou precisar? Trazer ela para o nível dos alunos. Essa é a realidade da nossa escola hoje. Essa é a realidade da nossa educação. Agora, nós, vamos colocar aí uma faixa etária das pessoas que me seguem aqui hoje, entre 22 a 45 anos, ainda dá tempo da gente se dedicar mais aos livros,
aos textos, aos pensamentos, aos artigos. Focar mais a nossa concentração em algo que vai fazer com que a nossa mente comece a trabalhar novamente e com isso gere frutos como novos pensamentos, novas críticas, novos argumentos. É complicado às vezes você, deixa eu ver um livro mais grosso aqui que está mais próximo a mim. É complicado às vezes você pegar um livro, esse aqui a minha esposa está lendo, não posso perder a página. Pegar um livro dessa quantidade, que deve ter 500 páginas, deixa eu ver. 400 páginas. E é letras pequenas, hein? Elas são letras pequenas. E você fala assim, poxa, quando é que eu vou terminar isso? Não. Não estamos e não devemos estar interessados em saber quando é que vamos terminar o livro, mas quando é que vamos conseguir entender o que estamos lendo. Esse livro eu comecei hoje. E eu quero começar ele de novo. Por quê? Teve coisa que eu entendi aqui pra frente que atrás eu não entendi. E eu preciso entender. Eu não quero saber quando é que eu vou terminar de ler esse livro. Eu quero saber quando é que eu vou conseguir entendê-lo. Eu quero saber como é que eu vou conseguir, ou quando é que eu vou conseguir colocar esse novo conteúdo na minha cabeça, fazer uma crítica desse conteúdo e conseguir passar adiante esse conteúdo. Pega o seu celular hoje, eu não sei se outros, mas o iPhone tem o tempo que você passa nas redes sociais, toda rede social está ali. Quanto tempo você passou no dia, quanto tempo você perdeu no dia, né? Na verdade é isso. Desacelere esse consumo. Tem como você colocar ali o limite do tempo que você vai ficar conectado nas redes sociais. Tem redes sociais que você não precisa delas. Você pode tirar essas redes sociais. Se todo o tempo, ou o tempo que você perde vendo fofoca da vida alheia, de gente mostrando o que precisa para quem não quer ver, você já tem aí seus 15, 30, 45 minutos no dia que você pode praticar outras coisas. Separe um tempo, ó, uma coisa interessante. Isso aqui eu comecei a fazer e é algo que... Para e não fazer nada. Já tentou fazer isso? Para e não faz nada. Bota uma cadeira do lado de fora da sua casa, senta e fica olhando para o céu. Fica olhando para as estrelas. Ô agonia, vontade de pegar o celular. Ou porque a minha mente está querendo estímulo, está querendo luz. Ah, daqui a pouco a sua mente vai entender que você não precisa mais daquilo. Aquele tempo que você ficou sozinho, sem fazer nada, começou a chegar novas ideias. Apareceu novas fontes. Você conseguiu resolver um problema que até antes você não conseguia resolver. Estou iniciando o meu estudo das 7 artes liberais. Caramba, cara, parabéns, meu. Para depois me resgatar a base que eu já devia ter e me aprofundar em filosofia, livros clássicos e eruditas. Parabéns, meu irmão, vai fundo. Minha família nunca me incentivou a estudar. Quando eu era mais novo, apenas ir para a escola, estudar de verdade. Entendi. Cara, vai fundo. Parabéns por isso aqui, ó. Independente de idade. Acredito que você é um rapaz novo. Mas independente de idade. Todos nós. Lógico que aqui é um nível bem acima, certo? E parabéns por estar nesse nível. Platão dizia o seguinte: a qualidade dos seus pensamentos determinará a qualidade da sua vida. Nutrir a nossa mente com qualidade, com coisas boas, com bom conteúdo, com bons pensamentos, com boas energias, é essencial para quem deseja crescer e contribuir para o mundo. Apóstolo São Paulo,
foi um cara muito estudioso. E depois eu quero adentrar um pouco sobre esse assunto, mas o próprio Jesus foi uma pessoa que estudou muito. E pouco a gente sabe dessas histórias, porque essa história, na maioria das vezes, ela é apagada ou escondida de muitas pessoas. Talvez traz divergência em algum certo grupo religioso, mas depois isso é assunto para outra hora. Mas entenda uma coisa: comece a pensar, comece a praticar pensamentos novos. Comece a pensar em algo que até antes você achava que era loucura. Você vê uma pessoa hoje tirando 4, 5, 6, 8 horas do seu dia para ler. Lógico, você tem que ter as suas responsabilidades. Quem trabalha tem que trabalhar. Quem estuda tem que estudar. Mas não vai ser tempo perdido. Investe. Investe no que importa. Vai chegar um tempo que vão tentar tirar os livros de nós. E a gente vai conseguir guardar ou carregar aquilo que estiver aqui. Para você que ficou até aqui, espero que essa live tenha sido bem proveitosa, que de alguma forma eu te dei um incentivo, sem querer te convencer a nada, mas pelo menos te fazer pensar. E vou repetir mais uma vez essa frase de Platão: a qualidade dos seus pensamentos determinará a qualidade da sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Para você que está no YouTube também, tem mais vídeos, compartilha, deixa o seu like. Você que não está inscrito no YouTube, se inscreve. Você que não me segue nas redes sociais, me segue, porque a gente vai aprofundar cada vez mais nesses estudos, nesses pensamentos. E acredito que vai ser de boa valia para você. Um grande abraço e até mais.